Existem muitas coisas estranhas que envolvem serial killers. Só que a história envolvendo Rodney Alcala foi um pouco mais longe. Hoje eu vou te mostrar como ele chegou a participar de um programa de TV, sendo descrito como um bom pretendente. Já pensou em ir a um programa procurando sua alma gêmea e, sem querer, dar de cara com um criminoso muito perigoso? Eu sou Uriel Martínez e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Rodrigo Jacques Alcala Bucor nasceu na cidade de San Antonio, no estado do Texas, nos Estados Unidos, em 1943. Depois, quando adulto, ele decidiu trocar o seu nome para Rodney James Alcala. Por conta disso, irei chamá-lo de Rodney Alcala. A infância de Alcala não foi muito boa. Seu pai deixou sua família quando ele ainda era jovem e nunca mais voltou. Procurando uma vida melhor, sua mãe decidiu levar Alcala e seus irmãos para Los Angeles, na Califórnia. Lá, quando tinha 17 anos, Rodney decidiu se alistar. Ele foi aceito, mas não serviu diretamente em combate ou coisa parecida. Alcala foi direcionado a funções burocráticas. Passou 4 anos como escriturário das Forças Armadas. Só que o seu psicológico nunca foi muito bom. Desde criança ele sofria bastante e durante um dia de trabalho ele teve uma forte crise nervosa. Ele teve que ser medicado e passou a ser avaliado por psiquiatras do Exército. A avaliação concluiu que ele tinha um tipo de transtorno de personalidade antissocial. Por isso, acabou sendo afastado de suas funções. A primeira vítima de Alcala foi uma menina de apenas 8 anos de idade chamada Taylor Shapiro, em 1968. A criança estava indo para a escola, quando o serial killer se aproximou e aproveitou que ela estava sozinha e a convenceu a entrar em seu carro. Só que, para a surpresa dele, uma pessoa que estava na rua suspeitou do que estava acontecendo e decidiu segui-lo. Esta pessoa notou que Rodney chegou em um apartamento, no caso, o do próprio criminoso, e subiu com a criança para lá. Então, ao saber onde a criança estava, a testemunha pôde ligar para a polícia e informar o que estava acontecendo. Dentro do apartamento, o horror já havia começado. A criança foi estuprada e, além disso, Alcala a perfurou com um pedaço de ferro. Quando a polícia bateu na porta, o criminoso percebeu a movimentação dos agentes e conseguiu fugir pela porta de trás. Milagrosamente, a criança conseguiu sobreviver apesar do grave ferimento. Agora, ele era procurado não só pela polícia, como também pelo FBI. O caso repercutiu de tal forma que Rodney foi colocado na lista dos 10 mais procurados do FBI. Sabendo disso e preocupado com toda essa perseguição, ele procurou novos ares. O serial killer então decidiu deixar a costa oeste e foi para a costa leste dos Estados Unidos. Em 1971, ele abusou sexualmente de mais uma pessoa. Era uma comissária de bordo em Nova York chamada Cornelia Crilley, e depois a matou. Isso só seria descoberto anos depois. Depois, conseguiu entrar na Universidade de Nova York com um nome falso, é claro. Mas foi aí que ele acabou sendo preso pela primeira vez. 2 crianças estavam no campus da universidade e acabaram vendo um dos cartazes que o FBI tinha colocado com o retrato do criminoso. Elas então relataram aos responsáveis pela segurança do local que haviam visto Alcala na universidade. A polícia foi chamada e conseguiu prender Rodney. Só que houve um problema no julgamento de Alcala. A família de Shapiro havia se mudado para o México e não tinha nenhuma intenção de voltar aos Estados Unidos para poder depor contra o serial killer. Então, ele acabou ganhando um tipo de sentença especial na qual, a partir do momento em que se demonstrasse apto a voltar à sociedade, ele seria libertado. Nos anos 1970, esse tipo de pena era relativamente comum. Depois de quase 3 anos preso, em 1974 ele se tornou livre com um apelo feito à corte. Mas passados poucos dias, Rodney voltou a cometer crimes. Desta vez, ele sequestrou uma menina de 13 anos de idade, a obrigou a usar maconha e a beijou sem seu consentimento. Ele foi descoberto e voltou para a cadeia, ficando lá mais 2 anos. Finalmente, em 1977, ele estava nas ruas novamente.
conseguiu uma aprovação para poder ir até a cidade de Nova York. Lá, ele matou Ellen Jane Hoover, de 23 anos. Na época, o FBI desconfiou de Alcala e até o interrogou. Como o corpo desta mulher não foi encontrado e faltavam muitas provas para se indiciar Rodney, ele foi liberado. Ellen foi enterrada em um local fora da cidade, algo que só seria descoberto anos depois. O julgamento pela morte de Hoover foi feito juntamente ao julgamento de Cornelia Crilley, a comissária de bordo morta em 1971. Isso só foi acontecer em 2011. O assassino confessou as duas mortes. Porém, até aquele momento, em 1978, só se sabia que ele tinha abusado e tentado matar Shapiro e que era suspeito da morte de Hoover, só que sem provas suficientes. Ao menos, de acordo com a lei, ele estava limpo para seguir com sua vida, e tudo corria de forma discreta até o ano de 1978. Vai até parecer uma piada o que eu vou te contar agora, mas Alcala participou de um programa de TV denominado The Dating Game. Esse era um programa daqueles que formavam casais. Rodney foi apresentado como um bom partido, sendo um fotógrafo profissional de relativo sucesso. Mas cabe uma explicação a respeito disso. Um pouco antes de entrar no programa, o criminoso começou a convencer várias pessoas naquela cidade de que ele era um fotógrafo profissional e que estava atrás de fazer um portfólio. Assim, centenas de pessoas se voluntariaram para posar para ele. Algumas dessas pessoas se tornaram suas vítimas. Monique Hoyt, de 15 anos, foi uma dessas pessoas. Ela foi nocauteada e estuprada por ele. Voltando ao programa, apesar do seu jeito um pouco estranho, ele foi apresentado como sendo um solteiro desejável. Ele conseguiu, inclusive, formar um casal com uma mulher, só que ela acabou desistindo de sair com ele, pois o considerou muito estranho e ficou receosa de ter um encontro com Alcala. Essa rejeição fez com que Rodney ficasse irado, então ele acabou descontando isso em outras mulheres que nada tinha a ver com a situação. Na Califórnia, ele estuprou e matou Charlotte Lamb, de 31 anos. Em junho de 1979, ele abusou e matou outras duas pessoas. A primeira foi Jill Parenteau, de 21 anos. A segunda foi Robin Samsu, que morreu asfixiada. Aliás, esse era o principal modus operandi do criminoso. Suas vítimas fatais, após serem abusadas, eram asfixiadas até a morte. O problema é que, desta vez, testemunhas viram Rodney perto de onde Samsu foi vista pela última vez. A polícia ligou os pontos e ele acabou sendo preso no final do mês. Finalmente, em 1980, ele foi julgado e condenado pela morte de Robin, que tinha apenas 12 anos de idade naquela época. Só que o julgamento teve alguns problemas legais e teve que ser refeito em 1986. Dessa vez, ele foi condenado à morte. Todavia, graças a uma apelação feita, ele não foi morto e o cumprimento da sentença de morte continua pendente. A partir desse julgamento, a vida do serial killer começou a ser revirada. E foi aí que se descobriu que ele cometeu vários outros crimes. Em 2003, ele foi indiciado pela morte de mais 4 mulheres no período entre 1978 e 1979. Essas mortes foram acrescentadas como a de Samsu. No julgamento, Alcala não quis um advogado e se representou. Ele fazia perguntas a si mesmo e as respondia, em uma cena muito peculiar. Mesmo negando as mortes, as provas como traços de DNA de seu corpo no corpo das vítimas foram suficientes para condená-lo. Naquele instante, ele já era conhecido por 5 mortes e depois se somariam mais 2, as de Hoover e Crilley, que já citei um pouco antes. Oficialmente falando, são atribuídas a ele as mortes de 7 mulheres, e tudo indica que esse número chega a 12. Além das vítimas fatais, outras dezenas de mulheres alegaram ter sido abusadas sexualmente por ele. Contudo, até mesmo esses números provavelmente estão errados. Se lembra que eu disse que no programa o Rodney foi apresentado como um fotógrafo de relativo sucesso e que ele convencia pessoas a tirar fotos, fazendo algumas delas suas vítimas?
Durante uma investigação feita na casa da mãe de Alcala, foram encontradas centenas de fotos entre os objetos pessoais do serial killer. As fotos eram, em sua maioria, de várias mulheres jovens e nuas. Algumas delas foram vítimas dele. Em 2010, 120 fotos foram divulgadas pela polícia. 21 mulheres que foram estupradas se identificaram e outras 6 famílias disseram que, dentre as fotos divulgadas, havia imagens de familiares desaparecidos, possíveis vítimas dele. Ou seja, esses números de vítimas que eu falei anteriormente pode ser ainda maior e talvez nunca saberemos realmente quantas pessoas tiveram suas vidas retiradas ou prejudicadas por ele. Entre criminologistas, os casos envolvendo Rodney Alcala costumam ser comparados com os de Ted Bundy, outro famoso serial killer, devido à similaridade das vítimas e à forma de assassinato. Até o dia em que esse vídeo foi produzido, Alcala permanece preso com 75 anos de idade, na prisão estadual da Califórnia. Provavelmente ele passará o resto de sua vida atrás das grades. O vídeo de hoje chega a seu fim, mas nos encontraremos no próximo vídeo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Um forte abraço para todos vocês.